Olá! Em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social e crise econômica, nós corremos o risco de nos sentirmos sozinhos. Podemos nos sentir solitários, sem companhia de nossos irmãos e amigos queridos, e talvez alguns de nós possam se sentir sozinhos em relação a Deus. Alguns podem se questionar: onde é que Deus está nisso tudo? Será que Ele se esqueceu de nós? O livro Experimentando Mais de Deus, ele nos ajuda a responder algumas dessas perguntas. O livro fala sobre como nós podemos desfrutar mais da presença de Deus através de situações do dia a dia. E nós veremos hoje, no capítulo 8, como nós podemos experimentar mais comunhão com Cristo através da ceia. E algumas verdades precisam ser lembradas para nós entendermos isso. A primeira delas é que precisamos nos lembrar que Jesus não está ausente. Jesus não nos abandonou. No Evangelho de João, no capítulo 14, dos versículos 16 e 17, diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O texto diz que Jesus pede ao Pai para enviar um outro conselheiro semelhante a ele. E esse conselheiro é o Espírito Santo. Então, no passado, na época dos discípulos, quando eles passavam por algumas dificuldades, bastavam eles olhar para o lado, ver Jesus e eles podiam dizer assim: olha, Jesus está conosco. Então nós não precisamos ficar preocupados, nós podemos ficar tranquilos. Agora, nós não temos a presença de Jesus da mesma forma que os discípulos tinham. Ele não está mais presente fisicamente conosco. No entanto, o Espírito Santo está presente conosco. Nos momentos difíceis, nós podemos ficar tranquilos porque o Espírito Santo está do nosso lado. É o que o texto de João capítulo 14 nos diz. A segunda verdade que nós precisamos lembrar é que Jesus está presente no Espírito. Ainda em João capítulo 14, dos versículos 18 a 21, Jesus disse o seguinte: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O texto fala sobre a vinda do Espírito Santo. Agora, no entanto, preste atenção nas afirmações que Jesus faz nesse texto. No versículo 18 ele diz: eu voltarei para vocês. No versículo 20 ele diz: eu estou com vocês. No versículo 21 ele diz: eu me revelarei a vocês. O texto ele nos ensina que não era apenas o Espírito Santo que estava vindo. Jesus estava vindo também no Espírito. Então isso quer dizer que a vinda do Espírito não significa que Jesus abandonou a sua tarefa e deu ela para que outro cumprisse no seu lugar. Esses versículos nos mostram que a vinda do Espírito significa a vinda do próprio Jesus para nos ajudar. Duas ilustrações podem nos ajudar a entender isso. A primeira delas é a do embaixador. O embaixador ele fala em nome do líder de um país e representa esse líder. Do mesmo modo, o Espírito Santo é como um embaixador que fala e age em nome de Cristo. A segunda ilustração é da ligação telefônica. Quando nós falamos no telefone, ouvimos as palavras de um amigo ou de um familiar que está distante fisicamente de nós. Mas é o amigo ou o familiar que está falando conosco, não é outra pessoa que está conversando conosco. Então, da mesma forma, é como se o Espírito Santo fosse o canal de comunicação através do qual Jesus fala conosco. Mas a pergunta é: de que forma nós podemos experimentar mais de Deus, de acordo com esse capítulo? E a resposta então é: experimentamos mais de Deus, da presença dele, experimentamos mais da presença de Cristo em nós,
através da ceia. Precisamos nos lembrar que Jesus está presente na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, o texto bíblico ele relaciona a participação na ceia com a palavra comunhão ou koinonia. Agora, de que forma Cristo se faz presente, então, nessa comunhão que temos na ceia? Jesus não está presente fisicamente na ceia, mas a sua presença ela é manifestada pela ação do Espírito Santo. Nesse sentido, então, os elementos, o pão e o vinho, ou o suco, eles são lembranças físicas da comunhão com Cristo. Um exemplo disso pode ser visto no relacionamento entre um casal. Imagine uma situação na qual eles estão juntos no sofá assistindo televisão. E então, nesse momento, o marido ele segura a mão da sua esposa. O relacionamento deles é real, mas o ato de dar as mãos é uma lembrança física da comunhão que existe entre eles, da união que existe entre eles. Da mesma forma, o Espírito Santo nos liga em comunhão a Cristo. Porém, quando nós comemos o pão, bebemos o vinho ou o suco, isso é uma lembrança física da nossa comunhão com Cristo. A ceia, então, ela é uma lembrança, ela é palpável, ela é visível do amor de Jesus por nós. Agora, como é que nós colocamos essa presença de Jesus em prática? Toda vez que você participar da ceia, faça disso um exercício de fé. Veja então pela fé a realidade espiritual que a ceia representa. Ela é a mesa de Cristo. E Jesus nos convida a comer ali com Ele, desfrutando de um tempo de comunhão com o nosso Senhor. Ao participar da ceia, então, imagine-se recebendo o pão e o vinho como que das próprias mãos de Jesus, sendo isso um sinal do amor e da comunhão que nós temos com Ele. E quando nós falamos para imaginar, não significa fazer de conta. É participar da ceia e ver pela fé a realidade espiritual que ela representa. Então, diante disso tudo, eu quero deixar duas aplicações para nós nessa reflexão sobre o livro. A primeira delas, cada vez que você participar da ceia, experimente mais de Deus desfrutando da comunhão que temos com Cristo. Veja os elementos como uma demonstração física do amor de Deus por nós. Segundo lugar, nós estamos experimentando uma época em que a nossa comunhão está sendo afetada. Nós já não nos encontramos fisicamente há algumas semanas. E nesses dias nós temos feito uso da internet para nos aproximar e manter o nosso relacionamento uns com os outros. Então pense por um instante no nosso relacionamento com Cristo. Da mesma forma que a ausência física que nós temos de Jesus não significa que nós não temos comunhão real com Ele, a nossa distância física uns com os outros também não significa que não podemos ter algum tipo de comunhão real uns com os outros, mesmo que seja apenas pela internet ou pelo telefone. Precisamos lembrar que é Cristo que nos une e é o Espírito Santo que torna essa experiência real. A nossa tendência é relacionar a comunhão com presença física, mas o Espírito Santo torna a comunhão espiritual algo real para todos nós nesses dias. Então, cada vez que você participar da ceia, lembre-se da comunhão que nós temos em Cristo, que é tornada real por meio da ação do Espírito Santo. E lembre-se também de que, ainda distantes, nós estamos em comunhão em Cristo Jesus. E o Espírito Santo também torna isso real para nós. Então, desfrute disso, ainda que de uma maneira um pouco limitada pela distância física, mas torne isso algo palpável, dê demonstrações dessa comunhão para os seus irmãos em Cristo através de um telefonema, através de um encontro via Skype ou via alguma plataforma de conferência online.
para que assim vivamos em comunhão uns com os outros e possamos experimentar mais de Deus nesses tempos difíceis. Que Deus o abençoe e até a próxima.